Muito obrigado. Feliz sábado. Muito bom estar aqui com vocês. Como foi dito, eu sou natural, na verdade não foi dito, eu sou natural de Brasília. Encontrei minha esposa em São Paulo, nos casamos, trabalhei lá. E nos últimos 4 anos e meio eu estava trabalhando em Curitiba, na Igreja Central, como pastor de jovens, junto com o pastor Paulo Bravo lá. E há 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, eu fui transferido agora para Jacareí, onde a gente está trabalhando ali na parte de internet, como com pregações e desenvolvendo algumas estratégias evangelísticas para a internet, para Novo Tempo aí, que eles têm trabalhado nessa frente. Então, estou mais pertinho aqui. O pastor já havia me chamado, o pastor Elton, algumas vezes para estar com vocês, só que por causa da distância, Curitiba eu não consegui, e agora é uma alegria muito grande poder ter conseguido hoje estar aqui nesse sábado, junto com a minha família, junto com minha sogra também está aqui. Também meu amigo Andrei está ali atrás, veio com a gente. É um prazer estarmos juntos celebrando esse sábado. Para encerrar essa semana tão abençoada, eu fiquei responsável por falar sobre o nosso destino final. Quando a gente estava vindo para cá hoje, eu abri ali o meu Waze e coloquei Igreja Adventista Central de Jundiaí. E ele apontou para cá. Só que curioso, quando chegou em determinado momento, no meio do caminho entre Jacareí e Jundiaí, a gente ficou sem sinal e a minha filha acordou e começou a chorar e a gente fez aquela mágica de colocar um videozinho para ela assistir, uma musiquinha ali do Minha Vida é uma Viagem, que eu não sei o que tem ali, mas é um negócio que hipnotiza as crianças. Muito obrigado. E quando a gente colocou, saiu do GPS. E aí tentamos voltar, minha internet tinha acabado e aí eu cheguei meio que numa encruzilhada e fiquei, e agora, o que a gente faz? Pegamos o celular da sogra, eu sei que foram alguns minutinhos, não foi tão emocionante quanto eu estou narrando aqui, né? Estou dando uma empolgada aqui no momento. Mas ali eu percebi a importância do GPS. Se não tivesse o GPS, com certeza eu não teria chegado aqui agora de manhã. Vocês viram que eu cheguei já um pouco até atrasado. O GPS, ele meio que salva a nossa vida, ele nos mostra a direção, ele guia o caminho, ele leva a gente para o destino. E eu me lembro que agora quando eu cheguei aqui, entrei o carro e eu percebi que o aparelhinho que tem no meu celular, ele foi um instrumento para que eu chegasse aqui. Durante essa semana a gente falou e várias pessoas falaram sobre coisas que podem nos guiar para o nosso destino. Foi discutido um pouco sobre qual é o destino, sobre qual é o mapa, sobre como escolher a rota, sobre os perigos que a gente enfrenta na rota, sobre quando a gente perde o sinal, como recalcular a rota. E hoje eu fiquei responsável por falar sobre o destino. Sobre aquele momento especial onde a gente ouve aquela voz simpática do GPS dizendo: você chegou ao seu destino. É muito legal. É muito bom chegar, e às vezes a gente se esquece do destino final no qual a gente está. E hoje eu quero refletir com você um pouquinho sobre isso. Para falar sobre destino final, a gente precisa falar sobre rota. Eu, como falei, nasci em Brasília, cresci na cidade de Brasília, os meus pais moram lá, e a família da minha mãe é de Jacareí. E algumas vezes a gente visitava a minha avó e os meus tios que moram em Jacareí. De Brasília a Jacareí é mais ou menos umas 12 horas. E eu lembro que na viagem inteira de criança eu fazia aquela pergunta que toda criança faz para os pais numa viagem. Qual é a pergunta? Tá chegando. Olha, não era só eu não. Já tá chegando? Aí 1 hora depois, já tá chegando, já tá chegando, já tá chegando. E naquela época não tinha iPad, não tinha videozinho para a gente assistir. 12 horas de viagem. Tinha uma hora que o bumbum já ficava quadrado já, de tanto ficar sentado naquele banco de Fiat Uno. E eu me lembro que quando eu chegava na casa da minha avó, descia do carro, via minha avó, via todo mundo. Eu não sei se você já sentiu isso, mas me dava uma saudade da viagem. Você já sentiu isso? Demorava tanto chegar, eu ficava a viagem inteira esperando a hora de chegar, e quando chegava, me dava uma pequena, uma bem pequena, mas dava saudade da viagem, saudade de estar no carro, só tipo, poxa, já chegou, mas nem estava tão ruim assim.
E quando a gente fala de reino de Deus, de palavra de Deus, da jornada do cristão, algo que a gente precisa ter em mente é que tão importante quanto o nosso destino é a nossa jornada. Tão importante quanto o destino é a jornada. Por isso que durante toda a semana a gente falou sobre a jornada, para agora falar do destino. E eu não posso falar do destino sem falar da jornada, porque a jornada do cristão também é o destino. Entendeu? Foi meio confuso. A jornada do cristão também é o seu destino. E se eu perguntar para você, qual é o destino do cristão? O que você me responderia? Qual o destino? Se a vida cristã é um GPS, qual é o nosso destino? O céu, o reino de Deus. Mas será que só o destino importa? Será que só o objetivo final importa? Eu já vi muitos cristãos e eu já me vi assim, tendo um objetivo egoísta quanto ao destino, especialmente quanto ao reino de Deus, quanto ao céu. Pensando em não, eu quero ir para o céu, eu quero andar na rua de ouro, eu quero ganhar uma coroa, eu quero ter uma estrelinha. Quando eu era criança, nossa, eu ficava desesperado, porque eu pensava, gente, eu não batizei ninguém, não tem nenhuma estrelinha, imagina chegar no céu sem nenhuma estrelinha, não vai entrar, eu preciso de uma estrelinha. E eu ficava imaginando, imagina o pastor Bulhão cheio de estrelas, imagine eu lá sem estrelinha, não, eu tenho que batizar pessoas. E essa reflexão, ela é importante, mas às vezes ela nos leva a um sentimento egoísta de estar no céu por motivos egoístas. E é a rota, é a jornada que faz com que a gente se prepare para o nosso destino. Eu quero falar com vocês um pouco sobre o reino de Deus, que é o nosso destino, mas também é o nosso trajeto. O reino de Deus, ele é o objetivo final do cristão. Nós somos cristãos por causa do reino de Deus. Jesus veio nessa terra para instituir o reino de Deus. Deus criou a terra para que ela fosse o reino de Deus. E que reino é esse? Quais são os princípios desse reino? Quando vai acontecer esse reino? Aonde é esse reino? É sobre o que eu quero falar com vocês nesta manhã. O primeiro detalhe que eu quero falar com vocês é sobre o reino na terra. O reino, ele já começa aqui. O nosso destino, ele já começa no percurso. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, no verso 20. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Jesus falava muito sobre o reino de Deus. E as pessoas perguntavam, tá, mas o que é esse reino de Deus? Jesus, o que é isso que você tanto fala? E aqui no capítulo 17 a gente vê os fariseus perguntando isso para Jesus. Lucas 17, versículo 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Outras versões diz que o reino de Deus está entre vós. Jesus, ele disse mais de uma vez que o reino de Deus não existe só numa perspectiva futura, mas também numa perspectiva presente. Quando eu era criança, eu ouvia aquele hino do Arautos do Rei, o céu é aqui, já ouviram? O céu é aqui, se eu me ajoelho e tal, e falava vários motivos pelo qual o céu já é aqui. E essa música me deixava um pouco confuso, ainda mais na minha igreja, tinha um senhor que ele um dia chegou e falou numa conversa nossa, falando, olha, eu não gosto daquela música, o céu é aqui, e a gente tem que proibir ela de ser cantada na igreja. Aí eu, né, mas por quê? Poxa, falou, não, o céu não é aqui, o céu é no final, o céu não é aqui. E eu, na época, não tinha conceitos teológicos, mas isso me levou a uma reflexão, e de fato, o céu vai ser consumado realmente quando Jesus voltar, a gente for para o céu, depois voltar para essa terra, enfim. Só que Jesus, ele deixa claro que o reino dele já começa aqui, o reino dele já chegou, e há 2000 anos atrás ele disse para os fariseus, olha, o meu reino já está entre vocês. O meu reino não vem com aparência exterior, o meu reino não vem com uma postagem no Facebook, não vai vir como um evento compartilhado pelo WhatsApp, o meu reino já está entre vocês. Sabe, irmão, será que a gente já tem percebido o reino de Deus
acontecendo entre nós, como igreja, como cidade, como país. Ellen White tem um texto na meditação matinal de 1956 que diz assim: o céu deve começar aqui na terra. Aquele que recebe a Cristo pela fé viva, mantém comunhão com Deus, leva consigo uma atmosfera do céu que é a graça de Deus, tesouro que o mundo não pode comprar. Quem deseja ser santo no céu, precisa primeiro ser santo na terra. Muito forte. Como cristãos, a gente não vive só para o que virá além, mas vivemos nos preparando desde já e vivendo o reino de Deus desde já. Será que você tem vivido pelo reino de Deus ou você tem esperado o reino de Deus chegar? Eu vim te dizer hoje que o reino de Deus já está entre nós. E nós, como cidadãos desse reino, precisamos viver aqui e agora nos valores do reino de Deus. O reino de Deus, ele já está entre nós. Se eu vivo na perspectiva do reino de Deus na minha vida, esse reino já chegou e ele já vive através de mim. O céu começa aqui, quando eu vivo os valores do céu no meu dia a dia. Mateus 12, 28 expressa essa ideia quando Jesus diz: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando nós manifestamos as características de Deus, o reino de Deus, ele se manifesta em nosso meio. E ele se manifesta na vida das pessoas. E eu te pergunto, será que você tem sido um agente do reino de Deus? Será que você tem compartilhado desse reino? Será que você tem vivido esse reino? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele vive em um lugar que não é a sua terra de origem, mas ele vive como que representando aquela terra de origem. Lá em Brasília tem muitas embaixadas, e eu me lembro que um dia a gente foi, na verdade eu não fui, os meus pais foram em um bota fora, o embaixador estava vendendo tudo, o embaixador do Marrocos, e ele estava vendendo tudo. Naquela época anunciava no jornal, não tinha um LX, e meus pais falaram: vamos lá que vai vender um monte de coisa. O embaixador estava voltando para o Marrocos, e eles foram. Eu fiquei em casa ansioso, esperando o que eles iam trazer do embaixador, da embaixada. Eles voltaram com um kit de pratos, que eu nunca tinha visto tanto prato na vida. Era um monte de prato. Eles falaram: não, um kit para 8 pessoas, mas tinha uns 40 pratos, não sei para quê. Aí eu descobri que tem prato de sopa, prato disso, prato daquilo. E eu me lembro que aquele prato era o prato especial, porque era o prato do Marrocos, era o prato do embaixador. A gente tinha uma estante em casa, do lado da mesa de jantar, onde a gente guardava os pratos do Marrocos. E só no dia de sábado a gente podia usar aqueles pratos do Marrocos. Eu lembro que minha mãe montava a mesa, aqueles pratos lindos e tal. Até que um dia eu fui lavar um prato daquele e virei o avesso do prato e vi umas palavrinhas bem pequenas ali no fundo do prato que me chamaram a atenção. O que estava escrito lá? Made in China, feito na China. Pensa numa desilusão familiar que aconteceu naquele dia. Os pratos não eram do Marrocos, eram da China. E o curioso, depois desse dia os pratos começaram a quebrar sozinhos. Olha, nunca tinha quebrado um prato, foi a gente descobrir da China, eles começaram a quebrar tudo. Parece que a gente parou de cuidar, é da China mesmo. E a gente comia até almoço naquele prato, dia normal. Comecei a esquentar no micro-ondas aquele negócio. Mas quando a gente pensa na perspectiva do embaixador, eu fiquei pensando, gente, eu considerava aquele prato como algo muito importante porque veio de outro lugar. E o embaixador que vivia, ele traz a cultura do seu país, ele tem que viver numa cultura, mas sem esquecer a cultura dele. E eu pergunto, será que como embaixadores a gente tem vivido assim? Será que a gente tem representado o reino de Deus, que é o reino ao qual a gente pertence? Quando o embaixador ele se envolve tanto com os negócios locais, que se esquece do reino que ele representa, ele deixa de ter a capacidade de ser embaixador, porque ele esqueceu do lugar de onde ele veio. Quando o embaixador deixa de defender os valores do reino ao qual ele pertence, ele deixa de ser digno de ser embaixador. E essa questão de embaixador é tão engraçado que o território onde fica a embaixada, ele não pertence ao país que ele está, mas ao país ao qual ele pertence. Interessante isso, né? Se você for em São Paulo, na embaixada dos Estados Unidos, a partir do momento que você passa aquela cerca, os guardas que estão ali vivem e representam a lei dos Estados Unidos.
E eu pergunto, será que a nossa vida, a nossa casa, nossas igrejas, os lugares onde a gente está são embaixadas? Como agentes do reino de Deus, a nossa casa precisa ser uma embaixada. As pessoas que entram na nossa casa precisam sentir uma atmosfera diferente, um lugar diferente, porque aquele lugar é regido por uma lei diferente. A nossa igreja, o templo, precisa ser diferente. Aonde o embaixador está, o reino vai junto e precisa ser um lugar diferente. Eu pergunto, será que o seu lugar de trabalho é um lugar diferente porque você está lá? Será que se um dia você sair do seu lugar de trabalho, será que eles vão sentir falta de você? Ou vão falar, nem percebi. Ou vão dizer, poxa, fulano foi embora, aquele ali fazia diferença. Senti falta dele. Como embaixadores, irmãos, a gente precisa representar melhor o reino ao qual a gente pertence, que é o nosso destino, mas que também faz parte do nosso trajeto. Eu queria destacar 3 valores do reino de Deus, que começa aqui na terra e que vai ser consumado no céu, para a gente entender um pouquinho sobre a lógica desse reino. A Bíblia tem muitos textos, Jesus ele fala mais de 10 valores diferentes nos primeiros 4 evangelhos sobre o reino de Deus, mas eu destaquei 3, que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. O primeiro deles está lá em Mateus no capítulo 20, Mateus no capítulo 20, que é um dos valores do reino de Deus, para a gente entender um pouco melhor esse reino que a gente representa e poder representá-lo melhor. Mateus capítulo 20, versículo 1. Mateus 20, verso 1. Mateus capítulo 20, versículo 1. Aqui conta uma parábola de Jesus, uma história que Jesus usou para ilustrar um tema. E a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu vou ler toda essa parábola, acompanhe da sua Bíblia. Você que está em casa acompanha também, diz assim: o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo ajustado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo à 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1:10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. E então lhe disse: ide também para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Verso 9. Vindo-os da hora 1:10, recebeu cada um 1 denário. Chegando os primeiros, pensaram que iam receber mais, porém também receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Gente, essa história ela é muito forte. E eu confesso para você que é meio difícil entender. Ela me dá um negócio meio estranho. O trabalhador foi lá, o dono foi lá, chamou uns 6 da manhã, falou: vou pagar o salário de um dia, beleza. 8, 9 da manhã, beleza. Meio-dia, beleza. E aqui diz que ele teve alguns que ele chamou, se eu não me engano, 5 horas da tarde. Trabalharam 1 hora. E no final pagou 1 denário para o de 5, 1 denário para o de meio-dia, 1 denário para o de 9 e 1 denário para o de 6. E os de 6 horas ficaram indignados, porque falaram: não, a gente trabalhou o dia inteiro, recebeu 1 denário. Por que o cara que trabalhou 1 hora só recebeu 1 denário também? Isso é muito injusto. E o chefe falou: o que eu combinei com você? O que é justo? 1 denário. E ele disse: na verdade você está chateado não porque você recebeu 1 denário, mas porque eu fui bondoso com o outro. Sabe, irmãos, eu fiz um gráfico para tentar ilustrar essa parábola. Passa para mim, por favor, 2 slides. Alguns trabalharam menos, outros trabalharam mais. Pode passar mais um? Passa mais um, por favor. Uns trabalharam 1 hora, outros 3 horas, outros 6 horas, outros 9, outros 12 horas. E no final, passa mais um slide, todos receberam um salário igual.
Isso mostra esse valor do reino de Deus. Passa mais um para mim. O reino de Deus é um reino de graça. É um reino de graça. E sabe, irmãos, é difícil para a gente entender isso. A gente vive numa sociedade baseada na meritocracia, onde se você não trabalhar, você não recebe. A gente é educado nesses valores. Eu me vejo muitas vezes educando a minha filha nesses valores. Olha, se você não obedecer, você não vai receber. E a gente acha que com Deus é assim também. E a gente pensa que no reino de Deus eu só vou participar se eu merecer. Se eu fizer as coisas, a gente começa a tentar fazer coisas para ganhar pontos para entrar no reino de Deus. Um dia lá em Curitiba, passei na rua e eu morava perto da igreja e as pessoas passavam ali próximo e a igreja central é bem grande. Vira e mexe eu estava passeando com um cachorro e um irmão, ei pastor, beleza pastor, tal. Então toda hora encontrava alguém. E um dia eu vi uma mulher carregando uma escrivaninha junto com a filha, uma senhora sofrendo para carregar no meio da rua. Eu falei, posso ajudar vocês? Pode, ajudei elas, levei até a casa e fiquei carregando na rua aquilo ali. E na hora me veio um pensamento do inimigo, do capiroto, que foi o seguinte: bem que os irmãos da igreja podiam passar agora para me verem carregando essa mesa. Quando eu estou andando com o cachorro, eles passam. Quando eu estou tomando refrigerante, eles passam. Agora, quando eu estou ajudando, quero ver, podiam passar para pensar, olha o nosso pastor, que exemplo de cristão. E aí na hora, depois que deixei o negócio lá na casa que a menina estava levando, eu fiquei pensando, como eu sou miserável. Na verdade, eu não ajudei por amor a ela, não ajudei por um sentimento sincero, eu ajudei para ser visto pelos outros. E quantas vezes eu não ajudo para ser visto pelos outros, para ser visto por Deus e para falar, Deus, ó, plim, uma moedinha aí. Quantas vezes a gente não acorda, às vezes sábado com preguiça de ir na igreja, mas pensa, poxa, não, tem que ir porque, plim, senão não ganho meu pontinho no céu, vai que a semana acontece alguma coisa, e poxa, eu não fui na igreja. Irmãos, o reino de Deus é um reino de graça, não é um reino de mérito. E eu digo para vocês, é difícil a gente entender isso, é um reino de graça, é um reino que a gente não entra por fazer, é um reino que a gente entra pela graça de Jesus, amém? E graças a Deus por isso, só que parece que é tão fácil que a gente não valoriza. Não pode ser fácil assim, é igual quando a gente vê uma oferta de graça, não, aquelas ofertas Casas Bahia, sabe? Compra uma cadeira e ganha uma geladeira de graça. E quando a gente vê Deus falando que a salvação é de graça, a gente não, deve ter pegadinha, deve ter asterisco, deve ter letrinha pequena embaixo. É um reino de graça. Irmãos, quando eu entendo a graça de Deus, eu vivo os valores e eu obedeço, porque a fé sem obras é morta. Só que a gente não pode inverter os papéis. O reino de Deus é um reino de graça. No reino de Deus não entra quem merece, mas entra quem aceita. E às vezes a gente tem que lutar contra esse sentimento. Eu me peguei quando era adolescente, me perguntando aquele pensamento assim, poxa, se eu soubesse quando Jesus fosse voltar, eu podia fazer tudo de legal, e aí uma hora antes ali eu peço perdão e vou para o céu. Já pensou isso? Só que não é assim. Na verdade, eu fiquei pensando, é injusto, imagina você que foi cristão a vida inteira ali do lado de Deus e alguém que a vida inteira curtiu, bagunçou e sabe, a hora de Jesus se arrepende, você também, vocês vão para o céu juntos, e aí você olha, pô, nem sofreu, o que você está fazendo aqui? É a síndrome do filho pródigo, sabe? O filho foi lá, gastou metade da fortuna, voltou e pronto, é recebido, festa, cordeirinho para ele. E a gente é muitas vezes como o filho que ficou em casa, dizendo, pai, eu servi o Senhor a minha vida inteira como escravo, e o Senhor nunca me deu um cordeirinho para eu comemorar com os meus amigos. E o que fica expresso na parábola do filho pródigo é que o filho que ficou em casa, ele não amava o pai, porque ele achava que era escravo do pai, e ele não queria um cordeirinho para celebrar com o pai, mas com os amigos dele. E muitas vezes, como filho pródigo, ou como irmão do filho pródigo, a gente vive dentro da casa do pai, mas a gente não ama o pai de verdade. Tanto é que muitos, quando Jesus voltar, Jesus vai olhar e dizer, olha, desculpa, mas você não vem, tá? Fica aí.
Ele fala, mas Jesus, como assim? Em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo, estava na igreja, ajudava as pessoas, fui a vida inteira cristão. Ele fala, desculpa amigão, não te conheço. Pesado. O reino de Deus é um reino de graça. E sabe, irmãos, essa é uma boa notícia. Se você aceita a graça de Deus, se você aceita esse presente de graça, você, pelos méritos de Cristo, já é um participante do reino de Deus, amém? Por isso, você que está aqui hoje, se você aceita esse reino hoje, se você se arrepende dos seus pecados, se você fala, Jesus, eu aceito o seu sacrifício, e não pelos meus méritos, mas pela sua morte, eu aceito, você pode sair daqui hoje com a certeza da salvação. Sabe, eu tenho medo de perguntar nas nossas igrejas, quantos se consideram salvos? Porque a gente tem medo de responder isso. A gente não sei, deixa eu ver como foi essa semana, o que eu fiz essa semana. Mas irmãos, quando a gente tem dúvida da nossa salvação, é porque a nossa salvação não está em Jesus, mas está em nós mesmos. Porque a graça de Deus, ela é maior do que qualquer pecado que a gente possa cometer. E eu te convido hoje a aceitar a graça de Deus e viver na graça e pela graça de Deus todos os dias da sua vida. Porque o reino de Deus é um reino de graça. O segundo valor do reino de Deus é que ele é um reino de perdão. Em Mateus 18, verso 23, 2 capítulos antes do que a gente leu, tem uma história sobre isso também. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao versículo 35. Eu não vou ler toda a parábola porque por causa do tempo, mas aqui é dito que o reino do céu é semelhante a um rei que ajustou ali o que ele fez as contas com o servo, e trouxeram para ele um homem que devia 10.000 talentos, que hoje é o equivalente a mais ou menos 256 bilhões de reais. Trouxeram para o rei um homem que devia para ele 256 bilhões de reais. E ele falou, vai me pagar o que você deve. Ele falou, poxa, mas eu não tenho. Ele falou, então vamos pegar seus filhos, vamos se tornar escravos, pegar tudo que você tem. Ele, rei, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E é dito na parábola que o rei falou, não, eu te perdoo então. Pode ir, sua dívida está perdoada. 256 bilhões de reais. E o rei perdoou. E aí na sequência diz que quando esse homem saiu perdoado, verso 28, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrou e disse, paga o que você me deve. Sabe quanto equivale 100 denários em reais? 2.900 reais. Ele foi perdoado de 256 bilhões de reais e quando saiu, começou a cobrar o servo dele que devia 2.900 reais. Ele falou, eu não tenho, e ele disse, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Ele falou, não quis, e lançou ele na prisão até que ele saldasse a dívida. O rei ficou sabendo, e o verso 32 diz que ele chamou e falou, olha, eu te perdoei aquela dívida, porque você me suplicou, e você não deveria ter perdoado a dívida do outro? E ele ficou indignado. E diz que os entregou aos verdugos até que pagasse a dívida. E o verso 35 diz, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Queridos, o reino de Deus é um reino de perdão. Tanto é que no verso 23 a gente disse, o reino dos céus é semelhante a. E toda essa parábola fala sobre um valor do reino do céu, que é um reino de perdão. Esse assunto é forte. Porque o negocinho difícil é perdoar. Há uns meses atrás, uma pessoa pisou no meu calo assim, literalmente, na verdade, hipoteticamente, mas fez algo que foi muito ruim para mim, muito pesado para mim. Eu fiquei muito chateado com aquela pessoa, muito chateado. E aquele sentimento estava me consumindo de tristeza, de chateação, de poxa, por que ele fez aquilo? E aí uma amiga me deu um livro emprestado, um livro curioso, um livro não é de um autor cristão, A Isca de Satanás, me lembro desse livro. E eu comecei a ler, e no começo desse livro ele fez uma reflexão baseada num texto lá de Lucas 17, verso 1, que diz assim, que é inevitável que venham escândalos. E aí ele mostrou também o Mateus 24, onde diz que nos fins dos tempos, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E ele explicou que a palavra escândalo, no original, ela significa
vem do original grego escandalon, que se refere à parte da armadilha onde coloca a isca. Sabe ratoeira? Quantos aqui já fizeram ratoeira? Não levanta a mão, você vai denunciar que na sua casa tem ratinhos. Eu já tive rato em casa, pequeno eu sei. A ratoeira, você coloca o queijinho ali naquela pontinha, arma a ratoeira. A arapuca, que seja, todas as armadilhas elas precisam de uma isca. E o local onde você coloca a isca se chamava escandalon. Quando a Bíblia fala de escândalo, ela está se referindo a ofensas, a se sentir ofendido. E ela usa esse trocadilho dizendo, olha, se escandalizar, ou seja, se ofender com o seu irmão, sentir-se ofendido com alguém, em outras palavras, é uma isca. É uma isca do inimigo, é uma isca que Satanás usa para prender você. Porque quando a gente não perdoa alguém, nós estamos presos, incapacitados de sermos perdoados por Deus. Porque, como diz aqui, Deus nos perdoa de tantas coisas, tantos pecados, quanta coisa a gente faz de errado, pensa de errado, e Jesus nos perdoa disso tudo. E quando o irmão faz uma coisinha com a gente, por mais que seja forte, que machuque, a gente, não vou perdoar não. Perdoo, mas não esqueço. E aí, isso mostra que a gente está com o nosso rabinho preso na armadilha de Satanás. Quando a gente não perdoa, nós incapacitamos Deus de perdoar a gente. Porque como receber graça, se eu não dou graça? Eu fui perdoado por 259 bilhões de reais e não perdoo o meu irmão que me deve 2.900 reais. E sabe, irmãos, o grande problema com o perdão e que nos impede de viver esse valor do reino de Deus é porque quando eu não perdoo, eu me considero superior à pessoa. A gente não entende isso, mas quando aconteceu comigo, aquela pessoa que falhou comigo, ela diminuiu no meu conceito. Falei, como é que ele faz isso? E ele, olha só quem ele é. E quando eu diminuo alguém, automaticamente eu me considero melhor que essa pessoa. Olha como ele é, olha como eu sou. E aí eu vou me enchendo de orgulho, fazendo aquela oração do fariseu, obrigado porque eu não sou como ele. E eu não vou perdoar você, não vou. Quem é você para receber meu perdão? E a gente vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. E se achando melhor do que os outros. Criando capas de orgulho espiritual. Que nos afastam não só da pessoa, mas que nos afastam de Deus. E aí a gente acha que não precisa do perdão de Deus. Sabe, irmãos, não caia na armadilha de Satanás. O reino de Deus é um reino de perdão. E se a gente tem o reino como nosso destino e nosso percurso, a gente precisa aprender a perdoar. Eu digo que é difícil. Encontrei essa pessoa algumas semanas atrás e não consegui conversar com ela. Eu queria conversar, queria dizer, cara, eu te perdoo. Ele nem pediu perdão, acho que nem está nem aí. Mas eu não consegui ainda, é um processo. Só que eu pedi, Deus, me ajuda a orar por essa pessoa, abençoa essa pessoa, porque na minha cabeça eu falava, Deus, tem que se dar mal mesmo. A gente quer mesmo, né? Tem que sofrer o que fez comigo. Eu falei, não, Deus, por favor, muda isso. E eu comecei a sentir vontade de orar por essa pessoa. Comecei a orar. E isso começou a gerar um sentimento, sabe, de carinho por aquela pessoa. E eu ainda não estou no ponto, na pegada de lá, dar um abraço e pá, amigos para sempre, mas estou no processo, estamos indo. E eu acho que eu estou... E a partir do momento que eu senti no meu coração o desejo de orar por ele, eu senti que ali o perdão começou a ser concedido. E eu quero convidar você, que talvez ainda tenha uma mágoa com alguém, uma tristeza com alguém, uma ofensa, um escândalo com alguém. Não importa quem está certo ou quem está errado. Deus, ele te chama a viver no reino dele, e o reino de Deus é um reino de perdão. Você não precisa talvez sair e já falar com a pessoa, mas começa a orar por essa pessoa, pede para Deus tirar esse sentimento do seu coração, pede para ele, para que o valor do reino de Deus entre no seu coração. E se a gente fizer isso, a gente vai viver os valores do reino de Deus. E Deus vai se manifestar mais poderosamente na nossa vida, amém? O reino de Deus é o reino de perdão. A terceira característica do reino de Deus, e eu trouxe, pode colocar aqui na tela também, é que é um reino de cuidado.
Mateus capítulo 6, verso 33, tem um verso que é um dos meus versos preferidos da Bíblia, 6:33. Você deve saber de cor, mas é um verso que a gente entende errado, e eu quero pedir desculpa, porque eu vou desiludir algumas pessoas hoje ao mostrar o que esse verso significa. Se você gosta muito desse verso e não quer perder o encanto, então fecha o ouvido. Estou brincando. Mateus 6:33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Verso bonito. Quantas pessoas, não levanta a mão, mas quantos de nós já usamos esse verso para justificar uma decisão ao lado de Deus? Por exemplo, acorda de manhã, poxa, vou fazer o que eu quero, ligar a TV, ou vou ler a Bíblia, vou fazer meu devocional. Não, buscar em primeiro lugar, reino de Deus, vou buscar a Deus. A gente já usou isso muito, né? Não, tenho que decidir isso ou aquilo. Não, em primeiro lugar, a Deus. Deus, vou te escolher. Buscar em primeiro lugar a Deus, a gente considera isso. E se eu busco a Deus, Ele me abençoa. E eu já fiz muito isso. Não, Deus, tem um trabalho, mas vou te buscar, e aí você me abençoa e tal. E aí fica um negócio egoísta, um negócio de mérito, não é o que o verso quer dizer. Mas tem uma palavrinha que a gente não se atenta, pelo menos eu não percebi que está nesse verso. Quem descobre qual é a palavra que a gente ignora nesse verso? Buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. Aqui não está dizendo para a gente buscar em primeiro lugar a Deus, mas está dizendo para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha, isso muda muita coisa. Quando eu entendo que eu tenho que buscar a Deus, eu entendo, não, eu busco a Deus e Ele vai me abençoar. Então, o tempo que eu dedico a Deus, Deus vai me devolver em bênçãos. Só que não é buscar a Deus, está dizendo para você buscar o reino de Deus, promover o reino de Deus. E tudo que você precisa será acrescentado para você. Sabe o que esse verso quer dizer? Ele quer dizer assim, Deus está dizendo, filho, se preocupe com as minhas coisas, se preocupe em promover o meu reino, que de você eu já cuido muito bem. Ele está dizendo, filho, não se preocupa com você, se preocupa com os outros, porque de você cuido eu. Entendeu? Então esse verso não é egoísta, eu cuido e Deus me abençoa. Não, Deus está dizendo, filho, eu já te abençoo tanto, então vai lá cuidar do meu reino. Cuida do meu reino, promove o meu reino, leva graça, leva justiça e as coisas que a gente está estudando aí na lição da escola sabatina, porque de você eu já cuido muito bem, então vai cuidar dos outros. O reino de Deus é um reino de cuidado, é um reino onde eu me importo e me interesso com as outras pessoas, mais do que comigo mesmo, porque de mim Deus já cuida muito bem. É um reino onde eu luto e reparto a minha comida com os outros, porque Deus já me dá, Deus vai cuidar de mim, então toma a minha comida. É um reino onde eu não preciso ficar me preocupando em juntar dinheiro, em trabalhar, em construir coisas, porque, gente, meu pai é dono do universo inteiro, então eu vou ajudar, eu vou compartilhar, eu vou cuidar, porque de mim Deus já cuida muito bem. Então eu vou me tornar um promotor do reino de Deus. Sabe, irmãos, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e promover o reino de Deus. E a Bíblia diz ainda que quando a gente faz isso, a gente cuida de outras pessoas, não é que Deus nos abençoa, mas Deus já nos abençoa tanto que a gente tem que cuidar dos outros. Tem um texto que fala sobre o reino de Deus, que é muito interessante, sobre a igreja de Deus, o povo de Deus, que diz que as portas do inferno não vão prevalecer, não prevalecem contra a igreja de Deus, contra o reino de Deus, contra o povo de Deus. Já parou para pensar nisso? As portas do inferno não prevalecem quando a gente vive os valores do reino de Deus, quando a gente vive como igreja de Deus, as portas do inferno não prevalecem. O que vem na sua mente quando você ouve esse texto? Na minha mente eu fico pensando, não, o inferno não vai vencer. Porque não, o reino de Deus é maior, o inferno vai vencer. Eu imagino uma guerra onde o reino de Deus, o reino do inimigo e tal, não, o inferno não vai prevalecer, a gente vai ganhar, uau. Só que esse texto fala que as portas do inferno não vão vencer. Já parou para pensar? Porta não é instrumento de ataque. Porta não é instrumento de ataque. Você já viu alguém indo para uma guerra com a porta? Já viu alguém naqueles filmes de guerra indo, não, pegue suas portas, vamos guerrear? Não. Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Quando o exército está indo invadir o outro, o pessoal entra e fecha a porta, porque é instrumento de defesa.
Às vezes, como igreja, a gente age na defensiva, dizendo, não, estamos lutando contra o mundo, o reino de Deus lutando contra o mundo, mas a gente vai vencer, quando na verdade, quem tem que ter medo é o reino de Satanás, porque o reino de Deus é muito mais poderoso. As portas do inferno não vão prevalecer. A imagem desse verso, na verdade, é o inimigo e as hostes deles lá na porta segurando, e o reino de Deus invadindo e tal. As portas do inferno não prevalecem contra o reino de Deus, irmãos. Quando a gente vive na graça, quando a gente vive no perdão, quando a gente vive cuidando dos outros, o inferno não prevalece. A gente invade tudo, a gente domina geral, em outras palavras. E o meu convite para você hoje é que, como igreja, como povo de Deus, a gente viva de maneira mais ativa, invadindo as portas do inferno. Tem inferno na casa do seu vizinho, onde ele briga com a esposa, invada lá com o evangelho, leve paz, leve vida, leve saúde. Tem inferno na vida do seu chefe que te chateou, invada com o reino de Deus, leve perdão. Tem inferno na vida de um morador de rua, invada com o reino de Deus a vida dele, e leve comida, leve amor, leve carinho. O reino de Deus invade e muda tudo. Quantos lugares hoje são infernos, mas se nós vivemos o reino de Deus, o céu já pode começar a chegar na vida dessas pessoas, amém? Irmãos, o céu começa aqui, mas ele não termina aqui. E um perigo muito grande quando a gente fala de reino é cair num extremo de achar que é só aqui. E durante toda a história da igreja cristã, estava lendo um livro sobre a história da teologia no século XX, sempre oscilou o cristianismo entre terra, céu, imanência de Deus e transcendência de Deus. Tipo, não, é aqui agora, então vamos viver agora, vamos cuidar e se esquece do céu. Não, está errado, é lá, e se esquece daqui. E a gente vive nos extremos, quando na verdade Deus nos chama a um equilíbrio. Porque o reino de Deus é aqui agora, mas também é ali além. O nosso destino é hoje, o céu começa hoje, o reino de Deus começa hoje, mas vai ser consumado quando Ele voltar nas mansões celestiais, amém? Por isso tem essa perspectiva, não só do lá, mas do aqui, não só do aqui, mas também do lá. Porque o reino de Deus, ele também vai ser consumado no céu. Eu trouxe 3 textos que representam que é o reino de Deus. Romanos 6, verso 23, eu convido você a dar uma olhadinha lá sobre a perspectiva celeste do reino de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. 6, 23. Você deve conhecer de cor. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, em Cristo Jesus o nosso Senhor, amém? O presente gratuito de Deus é a vida eterna, é o céu. O céu, irmãos, é um presente, é um reino que é um presente de Deus para a vida de cada um de nós. Um segundo ponto do céu, que o céu é um lugar de companhia. Pode passar um slide para mim, quando eu falo do céu? Apocalipse capítulo 21, verso 3. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Fala sobre o que para mim é a coisa mais importante do céu e que às vezes a gente esquece. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Fala um pouco sobre como será o novo céu e a nova terra, e diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, isso aqui é o principal motivo pelo qual a gente tem que querer ir para o céu. Estar na companhia e na presença do nosso Deus. Como eu falei no começo, às vezes até os nossos motivos de irem para o céu são egoístas. Esses dias eu parei para pensar, se não tivesse rua de ouro, se não tivesse lá mar de cristal, se não tivesse asas, se não tivesse felicidade para sempre, se só tivesse Jesus no céu, será que eu ia querer ir para lá mesmo assim? Às vezes a gente enfatiza muito o céu pelo que ele vai dar, pelo que ele vai ser, e se esquece que o principal motivo pelo qual vai ser bom estar no céu é porque nós vamos estar na companhia de Deus. Sabe, irmãos, o céu vai ser o céu porque estaremos na companhia do nosso Deus. Amém? E para a gente ter felicidade na companhia dele lá, a gente precisa viver com ele desde já.
A gente precisa sentir saudade do céu, não só do céu, mas saudade de Jesus. E se o céu não tiver nada de bom que a gente sabe que vai ter, ainda vai valer a pena, porque a presença de Jesus vai estar lá. Sabe quando você gosta muito de alguém que você não vê a hora de estar com essa pessoa? Eu amo muito minha esposa, em alguns momentos eu preciso viajar, preciso sair, e é incrível, quando eu saio, eu fico com a saudade, uma vontade de chegar logo, uma vontade de ver, uma vontade de valorizar, de abraçar, coisas que às vezes quando a gente está perto a gente nem faz, mas eu falo, gente, que saudade. E quando eu chego eu quero estar junto, quero abraçar, quero beijar, quero estar junto, e com Deus é a mesma coisa, a gente tem que sentir saudade de Deus. Só que a gente só sente saudade de quem a gente conhece. E se a gente não conhece a Deus, não conhece, não convive com Deus, com os valores de Deus, a gente não vai sentir saudade, não vai sentir vontade de estar com Ele. E é por isso que algumas pessoas não vão para o céu, não é porque Deus fala, não, você não merece, não, mas é porque não vão ser felizes lá. Quem gosta de ficar para sempre na companhia de alguém que não gosta? Até o ato de não levar todo mundo para o céu é um ato de misericórdia de Deus. O céu é companhia. Apocalipse 21, verso 4, fala também que o céu é liberdade, dizendo, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Irmãos, essa é uma promessa real. Jesus vai voltar e vai consumar ali o reino dele, nessa terra renovada. E eu convido você a fazer parte desse reino, não fique de fora, é uma promessa de Deus. Ele diz lá em João capítulo 14, verso 1 a 3, não se turbe o vosso coração, não se preocupa, não fica atribulado, crê em Deus e crê em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar, quando eu for eu voltarei e levarei vocês para que onde eu estou vocês estejam também. Irmãos, Deus não mente, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se é hoje, não importa se é amanhã, não importa, Deus vai cumprir, Ele vai voltar. E sabe, a gente precisa parar de ficar preocupado em quando, a gente precisa parar de ficar ansioso vendo notícia da internet, notícia de Papa, de Estados Unidos. Gente, na boa, isso não interessa, porque se voltar amanhã, se voltar daqui um mês, não importa, o que importa é que eu quero estar pronto quando Ele voltar. E às vezes a gente cai nessa armadilha de ficar falando, ficar ali, e aí não acontece, a gente se desilude, e espera mais por medo do que por amor. Jesus vai voltar e nos levar para o céu. Ontem eu estava lendo aquele livro, um livro de Ellen White chamado Visões do Céu. Nossa, lê esse livro, é um livro incrível. Eu li quando namorava com a Dani ainda. Você tem ideia, lá ele fala, ela descreve uma visão que ela teve do céu e diz que os anjos, para entrar no céu, eles têm um cartão magnético. Já ouviu falar nisso? É um cartão de ouro que eles apresentam na entrada do céu e aí lhes é autorizada a entrada no céu. Uau! Cartão de ouro, imagina. Cartão magnético, gente. Você entra. Estou viajando agora. Mas, gente, o céu é muito mais incrível do que a gente imagina. Às vezes a gente fica imaginando o céu como um lugar, sabe? E eu digo para vocês, quando eu era criança eu não queria ir para o céu. Eu falei um dia para minha mãe, mãe, eu não quero ir para o céu. Por quê? Gente, a gente pinta um céu chato, um céu onde eu vou ficar lá igual um anjinho, com uma sunguinha, com arco e flecha, jogando flechinha nos outros. E aquele negócio meio em câmera lenta, o leão meio dopado, sorrindo, e todo mundo de branco, com aquelas roupas de batismo. Gente, o céu não vai ser isso não. O céu é um lugar incrível, é um lugar de alegria, é um lugar de felicidade, é um lugar de, sabe, de plenitude. Ellen White disse que foi para o céu e ela diz assim, palavras são insuficientes para expressar o valor da herança imortal que a gente vai receber. A glória, a riqueza e as honras oferecidas pelo Filho de Deus são de infinito valor e estão além da capacidade humana ou mesmo dos anjos alcançarem uma exata compreensão de sua dignidade, excelência e magnificência. Irmãos, o céu é um lugar incrível. Ela diz na meditação matinal de 1977 que viu um imensurável exército de anjos trazendo coroas, uma para cada santo, e pedindo Jesus as coroas aos anjos, Jesus entregava e colocava sobre a cabeça dos salvos a coroa.
Depois os anjos trouxeram harpas e Jesus deu também para os salvos, e todos começaram a cantar, e todas as vozes se alçavam num louvor grato e feliz, todas as mãos deslizavam tocando a harpa e tocando aquela música melodiosa com acordes abundantes e perfeitos. Irmãos, o céu vai ser um lugar de alegria, um lugar de celebração. Sabe como eu imagino o céu? Eu imagino o céu como um estádio de futebol lotado na final da Copa do Mundo. Desculpa, eu posso estar viajando, mas é minha viagem, tá bom? Deixa eu abrir meu coração. Imagina, apito final, seu time é campeão, e você ali, tererê, tererê. Posso estar errado, mas eu imagino eu indo para o céu cantando tererê. Mas é porque a alegria vai ser demais, a alegria é gigante, a gente vai estar feliz, eu estou no céu. Gente, o céu vai ser um lugar incrível, você vai poder viver para sempre, vai poder ver seus amigos, vai estar na presença de Deus. Eu tenho um amigo que ele disse: BJ, eu não quero casa de ouro no céu não, eu vou pedir para Deus só um flat. Eu falei: um flat? Mas por que? Eu não vou parar em casa mesmo, vou viver viajando, para que ficar em casa? Eu quero conhecer outros lugares, outros planetas, outros universos, outros mundos. Eu falei: faz sentido, imagina a oportunidade que a gente vai ter. Ellen White diz ainda na mesma meditação que a linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos, será conhecida apenas pelos que a contemplarem. E ela descreve, com Jesus à nossa frente, depois dos 1000 anos no céu, a cidade santa vai descer sobre a terra, e vai estar sobre uma íngreme montanha, incapaz de suportar Jesus sobre si. Diz que essa montanha partiu-se em duas, formando uma grande planície. E ela descreve que ela olhou então para cima e viu uma grande cidade, a cidade santa, descendo. E todos exclamavam: a cidade vem, Deus está descendo do céu. E ela pôs-se no lugar onde achávamos. E ela descreve: pusemos-nos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas que tinham aparência de prata, apoiadas por 4 colunas, cheias de pérolas preciosas, muito lindas. Destinavam-se também à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos santos entrando nas suas casas, tirando sua coroa, colocando ela numa prateleira e saindo então para o campo ao lado das casas para trabalhar, lidar com a terra. Uma gloriosa luz resplandecerá ao redor da cabeça, e estavam continuamente louvando a Deus. E ela termina dizendo que os que comem do fruto deste lugar não mais voltarão à terra, mas dentro de pouco. E ela disse: se nós formos fiéis, não somente comeremos o fruto da árvore da vida, mas beberemos da sua fonte. Sabe, irmãos, hoje no final dessa semana de oração eu concluo essa mensagem convidando você a nunca se esquecer do nosso destino. Por mais que passemos por dificuldades, por mais que aconteçam momentos em que parece que o sinal do seu GPS sumiu, por mais que tenha momentos em que você erre a rota, não se esqueça, o nosso destino é o céu. Jesus está voltando e vai nos levar para morar com Ele por toda a eternidade, amém? E enquanto o céu não chega, a gente pode viver um gostinho do que vai ser lá, vivendo o céu aqui, levando graça, levando perdão e levando cuidado a outras pessoas. A gente vai ter uma música especial agora cantada pelo quarteto. Enquanto essa música é cantada, eu quero convidar você a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Feche os seus olhos enquanto a música vai ser cantada e converse com Deus. De onde você está? Abrindo o seu coração, pedindo perdão por seus pecados, pedindo talvez que Ele mostre alguém com quem você precisa se reconciliar, que Ele mostre alguém que talvez você precise cuidar, mas nessa oração fala: Deus, me perdoa, e aceite a graça de Deus, para que você viva o reino de Deus agora, e se comprometa a estar pronto, para quando o reino de Deus chegar, você possa subir com Ele nas mansões do céu. Enquanto essa oração é feita, feche os seus olhos e aceite esse convite, orando e dizendo: Deus, eu aceito o sacrifício de Jesus, me proponho a viver o reino de Deus aqui, para estar contigo logo, logo nas mansões celestiais. Feche os seus olhos, medite na letra dessa música e faça essa oração aí de onde você está. Já ouvi tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nós
Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Nossos dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Você acredita nisso? Se coloque em pé para a gente fazer uma oração final. Mas eu queria fazer uma oração um pouco diferente. Eu queria convidar você a juntar perto de quem está do seu lado, abraçar essa pessoa ou ficar mais pertinho.
A gente não vai para o céu sozinho, ninguém vai para o céu só, a gente vai para o céu como família de Deus e família permanece unida. Eu quero fazer essa última oração dessa semana de oração, agradecendo a Deus e pedindo que assim como a gente está agora, juntinhos, família de Deus, a gente possa se preparar, se fortalecer e estar com Deus nas mansões celestiais, amém? Eu vou fazer uma oração e ao final a gente ora junto o Pai Nosso e eu vou dirigir aqui da frente. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa semana, obrigado pela Tua palavra e por essa promessa tão maravilhosa, Deus, de que o Senhor quer nos usar aqui, que o Senhor quer nos abençoar logo com o céu vindo ao nosso encontro. Deus, a gente quer se preparar para estar lá, não apenas estar por estar, mas levar o máximo de pessoas junto com a gente. Pedimos perdão por sermos egoístas, muitas vezes até na nossa espiritualidade. Perdão, Senhor, pelas vezes que a gente orou, leu a Bíblia, ou veio para a igreja apenas para ganhar pontos contigo. Na verdade, a gente sabe que é só a Tua graça que nos salva e queremos aceitar essa graça no nosso coração nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, Pai. Dá-nos a capacidade de amar, de cuidar. Dá-nos a capacidade de perdoar as pessoas por quem nós estamos ofendidos, Deus. E ajuda-nos a viver aqui e agora os valores do reino eterno que o Senhor veio instituir. Por favor, abençoe todos os jovens, todos os adultos, todos aqui da igreja de Jundiaí. Fortaleça-os em sua fé, fortaleça-os enquanto esperam e que a espera dessa igreja seja ativa e que eles abençoem essa cidade para que eles também possam estar preparados quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Pai, como família de Deus, nós queremos estar prontos quando o Senhor voltar. Queremos subir para o céu juntinhos, um com o outro, fortalecendo o nosso irmão. E como família, fazemos a última oração dessa semana, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Dá um abraço quem está do seu lado e fala: nos vemos no céu, hein? Permaneçam em pé enquanto cantaremos a música de despedida.